bater não. Muito bem, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez, aqui estamos. Irmão, Deus é bom demais. Ele nos dá a oportunidade. Deus não faz nada sem avisar. Deus está sempre avisando. Olha, Moisés, não, Noé, vai vir um dilúvio aí. Prepara, avisa o pessoal aí. Ninguém é obrigado a entrar na arca, não, mas avisa que eu vou mandar um dilúvio. Mas não chovia lá, né, irmão? Não, esse cara tá ficando doido. Todo dia Deus nos dá a oportunidade de refazer a nossa vida. Deus não escreve história de ninguém. Olha, não vá na onda desses pregadores que Deus está escrevendo sua história, não. Deus não escreve história de ninguém, nem apaga. Todos os nossos atos não são apagados, são perdoados. Certo? Então, receba, Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar, está só lhe enganando. Se você não quiser se levantar, Deus não vai lhe levantar, não. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Colossenses capítulo 2, versículo 2 em diante diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, meus amados irmãos, o Evangelho ele tem um objetivo. O Evangelho não veio para enriquecer as pessoas, mas muitos estão enriquecendo às custas do Evangelho. Muitos estão usando o Evangelho para seu bel prazer. E muitas pessoas estão sendo enganadas porque não leem a Bíblia. Meus irmãos, a revelação da palavra você não encontra na teologia, não. Você encontra no dono da palavra. Ele revela a sua palavra. Graças te dou porque ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Teologia não revela os mistérios de Deus. Teologia se aprende com homens. E eu entendo que muitos, se tirarem a teologia deles, mata o homem, não sabe mais pregar. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra dele. Teologia é bom para conhecimento. Mas, irmão, uma mensagem de 1 hora, 2 horas, não tendo a graça de Deus, não passa de conversa de homens. Se esvazie da sua teologia e se coloque na mão de Deus para ser um instrumento usado por Deus na ministração do Espírito Santo, que ele revela todas as coisas. Para que é o objetivo do Evangelho? Para que os seus corações sejam consolados, para que você não seja enganado, para que você tenha conhecimento das verdades, da veracidade da palavra e não seja induzido por conhecimentos de homens. E os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos, não em grana, não em conta bancária. Hoje Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Estão dizendo que Deus vai fazer o que Deus não disse que ia fazer. Existem promessas que elas
estão condicionadas a alguma coisa. Existem outras promessas que não estão condicionadas a nada. E uma delas, a volta de Cristo, não está condicionada a nada. Ele vai voltar, haja o que houver. Mas também existe a promessa que diz assim, um povo que se chama pelo meu nome. É uma promessa? Se um povo que se chama pelo meu nome se converter, se humilhar e me buscar, então eu ouvirei. Então, irmão, não se converte, não anda como deve andar e quer que Deus abençoe. Mas porque o irmão falou. Receba uma palavra profética. Que negócio é esse? A palavra já é poderosa, eu não preciso estar inventando. Eu não sou profeta, irmão, mas Deus pode me usar em profecia. Agora receba uma palavra profética porque Deus está mandando. Será que Deus mandou? Quem é aquele que diz e acontece sem que eu o mande? Diz a própria palavra. A palavra, a própria Bíblia que diz assim, 1000 cairão ao teu lado e tu não serás atingido, também diz assim, tudo sucede tanto ao ímpio como ao justo. Então, nasceu, irmão, tu está sujeito a tudo. Ou o crente não adoece, ou o crente não morre. Mas aí diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não, irmão, não é enfermidade física. Foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados que Isaías diz que ele levou. Ele não levou minha enfermidade, não. Ele pode curar? Pode. Não, meu, Deus está no controle. Isso é na novidade, desde o começo do mundo. Nada acontece. Quem é que está no controle? Aquele que tem condições de mudar a história. E nada acontece na tua vida sem a permissão dele. Se está acontecendo, é a permissão dele. Mas o objetivo da palavra, do evangelho, irmão, foi transformar a alma, não foi corpo. De que adianta a pessoa ser curada, sair de uma cadeira de roda e ir para o inferno? Vai para o céu, mesmo de cadeira de roda. Só que quando você chegar lá, você vai sem cadeira de roda. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a alma, o compromisso da palavra é com a alma, não é com o corpo, irmão. Mas o corpo tem que ter decência, tem que saber andar. Porque é no corpo que habita a alma. E é através das atitudes do corpo que a alma vai pagar o preço. É. Só que tem um detalhe. O corpo faz aquilo que o espírito quer. E se a velha natureza mandar, se eu sou crente e a quem comanda a minha vida é a velha natureza, eu estou lascado. Nova criatura sois. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, irmão, todo dia eu tenho uma guerra comigo mesmo, de lutar contra aqueles meus desejos da velha natureza. Quem disser que a velha natureza não tem desejo, está enganado. Que ela já morreu. Que bom seria que a velha natureza tivesse morrido. Mas não morre, ela está apenas adormecida. Não acorde ela, porque ela faz desgraça. Ela tem derrubado grandes homens de Deus. A velha natureza. E a própria Bíblia nos ensina que nós somos atraídos e engoldados pelo nosso próprio desejo. Se eu tenho um desejo na fonte da santidade, eu vou buscar ela, eu vou atrás dela. Quando a Bíblia diz que chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, Deus não sai do lugar dele, não. Deus não sai do lugar dele. Sou eu que tenho que me aproximar. A partir do momento que eu me aproximo de Deus, significa que Deus está perto de mim. Mas Deus não sai do seu lugar para vir ao meu encontro. Eu que tenho que ir ao encontro dele, para que os seus corações sejam consolados e enriquecidos na plenitude. Enriquecidos na plenitude da graça, do conhecimento, da revelação. Precisamos aprender com o Espírito Santo, pois Jesus, quando subiu, ele disse: e eu vos deixarei um consolador. E você fica sendo enganado por palavras persuasivas, palavras maravilhosas, que hoje só se prega o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos, está escondido, irmão, todos os tesouros da sabedoria e ciência.
E digo isso para que ninguém vos engane. Irmão, você está sendo enganado? Será que aquele que está cuidando das almas, que está cuidando de você, tem trazido só mensagens gostosas? Me enganando, você é vitorioso, você é vencedor, você não... Não, irmão, não se engane com essas coisas, não. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, enganadoras. Ah, você foi chamado, você foi escolhido. Não, chamado foi. Escolhido para quê? Se você não está fazendo nada na igreja, nada, nem porteiro nem auxiliar, você foi escolhido para quê? Um chamado para salvação, ele chama a todos. Jesus chamou muitos, mas escolheu só 12. Escolheu, não foi para ser salvo. Foi para um fim específico. Para que ninguém vos engane com palavras bonitas, com mensagens deliciosas. E preste atenção, que é gostoso só naquela hora que você está na igreja. Saiu de lá, você não sente mais sabor. É igual a algodão doce. Então, irmão, nós estamos nos dias em que não se prega mais a palavra como ela é. Porque ainda é. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aí, irmão, como pois recebeste a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem anda nele procura moldar a própria vida. Discípulo de Cristo anda diferente do mundo. Exalta o nome dele aonde quer que esteja. Olha, irmão, com as vestes. Tem gente que as suas vestes dá mau testemunho. Mulheres com as vestes, é crente, é evangélica, mas não tem postura, dignidade, não sabe se comportar como mulher decente. Não é pecado, não, nada mais é pecado. É as roupas indecentes. E na igreja, por causa do evangelho que é pregado hoje, não tem disciplina, pode vir de qualquer jeito. Como, pois, aprendeste, recebeste ao Senhor Jesus Cristo, também andai nele. Arraigados, firmados, edificados e confirmados. Olha, tem que ser confirmado. Olha, são 3 situações: arraigados, edificados. Tu está edificando a tua casa aonde? No ministério, na areia ou na rocha? Cristo é a rocha fundamental. Todos nós precisamos estar arraigados nele. Haja o que houver, tempestade que for, até a morte, mas não largue ele para nada. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Como é que você foi ensinado? Hoje o ensinamento está diferente, está misturado, está genérico. Um evangelho que não transforma a vida, apenas molda num evangelho fácil, light. Um evangelho que não converte. Convence, mas não converte. Arrependei-vos e se arrepende, mas não se converte. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Não está havendo conversão. Não está havendo mudança de atitudes. Se converter a Cristo é mudar de atitude, mudar o curso da vida, ter uma nova trajetória, olhando para o alvo. Assim como foi ensinado, crescendo em ação de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Não seja, pelo amor de Deus, não seja uma presa dessas ministrações de hoje. Leia a palavra, peça a direção, o discernimento do Espírito Santo, porque ele dá a quem pede. Amém?